Oséias 6, vamos ler do versículo de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim, ó: venha e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus querido, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Senhor, e te pedimos, Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Sê conosco em cada coração aqui nessa noite para louvor da tua glória, Pai. Fala conosco, Senhor. Honra a nossa fé, Pai. Assim como, Senhor, honra a oração que meu irmão está fazendo aí em favor de alguém, Pai. Senhor, o teu Santo Espírito trouxe ao coração dele nome de certas pessoas, Pai. E Deus, nós te pedimos, visita cada uma delas, Pai. Visita a família Rodrigues, Miranda, Pimentel, Carlos Eduardo, Ana Paula, Elba. Pessoas que precisam de cura, de salvação e da proteção de Deus. Em nome de Jesus, Pai, sê conosco nessa noite, Pai. Com cada família aqui representada. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco. Repreendemos desde já todo ladrão da palavra e declaramos que só o Senhor é Deus nesse lugar. Amém. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém e amém. Queridos, quarta-feira passada nós estivemos aqui falando acerca de uma palavra intitulada Estamos Perdendo. Um texto que nós lemos de João, aonde Cristo falava com os seus discípulos acerca de uma situação que estava sendo passada, e que um deles respondia assim: ah, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós aqui fomos ministrados pelo Espírito Santo de Deus para que nós viéssemos a nos arrepender e voltássemos a velhas práticas que nós tínhamos. E depois você tem a possibilidade de ver lá no YouTube essa pregação que ontem eu preguei de novo, né, Lilma? Você esteve aqui, ouviu de novo, né? Bicampeonato. Que Deus estava falando conosco assim, para quê? Porque, queridos, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo como sociedade, estamos perdendo como seres humanos, quando nós tentamos combater o efeito e não a causa. Nós, nessa noite, continuaremos nessa mesma temática, porque, queridos, é necessário, antes de mais nada, que nós venhamos a nos arrepender daquilo que nós estamos fazendo, que não tem sido do agrado do Deus a quem nós servimos. E, queridos, existe um convite de Deus para mim e para você, um convite ao arrependimento, queridos. Um convite para que nós possamos passar em revista a nós mesmos. Mas naturalmente, na sua casa, quando você recebe um convite de casamento, você não é obrigado a ir. Você pode ir ou não àquele casamento que te convidou. Um convite ao arrependimento tem essa mesma proporção, tem essa mesma proposta. Você pode ir ou não para aquilo a qual você está sendo convidado. E arrepender-se consiste em olhar pelo caminho trilhado por mim, por você, e, queridos, termos consciência que aquele caminho que nós estamos trilhando não é melhor para nós. E é necessário que nós venhamos a refazer o caminho que nós estávamos fazendo de maneira errônea, para que nós possamos retornar e tomar o caminho certo. Mas não é um retorno qualquer. É retornar para que nós possamos prosseguir ao ponto de encontro junto com Deus, que está ali reservado e à espera de cada um de nós. Entenda que Oséias, nesse capítulo, nesse livro aqui, ele estabelece uma advertência ao povo de Deus naquela época. E essa advertência da parte de Oséias é algo que nós podemos expandir, porque naquela época o território de Israel ele estava dividido em 2 pontos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era Israel e o reino do sul era Judá. E esses 2 territórios, eles brigavam e discutiam, e parecia então que um conflito dentro da nação parecia impossível de ser contornado. A Síria, a
a Síria, não é a Síria, é a Síria, se torna uma ameaça para o reino do norte, para Israel. Essa parte geográfica é meio difícil da gente entender, né? Israel, então, se une à Síria. Não é a Síria, é Síria só. Entenda bem, está aqui o país. Aqui em cima, Israel. Aqui embaixo, Judá. A Síria é um problema para Israel. A Israel, então, se une à Síria para declarar guerra a Judá. Olha só a confusão com aquele território desde aquela época. Hoje em dia não, hoje em dia está tranquilo lá, hoje em dia está mole. Judá, então, se une à Síria e sai vitoriosa contra Judá. Contra Israel. Tem uma guerra, tem um problema, aonde um sai vencedor e outro se sai vencido. Mas nós aprendemos aqui que na guerra todo mundo perde, queridos. Não tem vencido, não tem vencedor, não tem derrota e não tem derrotado. Porque, querido, todo mundo perde. Um país dividido, um povo escolhido por Deus, se unindo com inimigos de outros e com o povo ímpio, o povo de Deus se corrompendo. Oséias diz que os reis daquela época são opressores, diz que os profetas daquela época são ambiciosos. Ele faz uma crítica ali àquela nação, ao alto clero e àqueles que governam naquele lugar, porque ele chama os reis de opressores, os profetas de corruptos, e a guerra no país, um país dividido, e qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência e obra de ficção, queridos. Entenda bem que a palavra de Deus, ela foi escrita há muitos e muitos anos, mas ela se renova dia após dia e é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, querido. Porque naquela época, Oséias, ele critica algo especial e diretamente para o povo de Deus. Porque parece que naquela época, o povo de Deus se esquece do Deus a quem ele serve e começa a buscar nas coisas do mundo resolução para os seus problemas. Começam a buscar os poderes do mundo para se satisfazerem. Começam a procurar triunfos carnais, porque eles associam o triunfo carnal a ter sucesso. Não diferente dos dias de hoje. É óbvio que nós somos cristãos. Eu posso ouvir um amém da sua parte? Amém. Mas diz um amém com mais força aí, querido. Amém. O problema é que nós estamos inseridos nesse mundo. E o segundo problema, que aí realmente começa a se tornar um problema, é quando nós abandonamos o nosso princípio do cristianismo para nos rendermos e nos moldarmos a práticas mundanas, deixando para trás a aliança estabelecida com Cristo e começando a estabelecer a aliança com os reinos estabelecidos nessa terra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque, queridos, quando nós começamos a fazer isso, a gente começa a participar de coisas para dar jeitinhos, aonde não existe jeitinho. Nós começamos a buscar o efeito desse mundo, enquanto nós não combatemos a causa. Porque alguém inseriu em mim, alguém inseriu em você, que o efeito, a saber, o sucesso, ele é altamente ligado à causa. E a causa é algo que de vez em quando nos corrompe. É algo que de vez em quando, para a gente alcançar o sucesso, a gente abre mão de certos conceitos do cristianismo. Vocês estão me olhando com a cara de que não estão entendendo nada. Deixa eu falar o português bem rasgado. Você rouba dinheiro, corrompe-se, corrupção, desvia a verba para poder comprar um apartamento novo. Entendeu agora? Agora ficou claro, não ficou? Princípio do cristianismo: você não pode roubar. Fala amém, Beck, pelo amor de Deus. Você não pode roubar. Aí, para obter um sucesso que implementaram em você,
que o pessoal define na American Way of Life, que é o jeito americano, é você ter carro, você ter a casa e você ter uma família. Isso é o sucesso que implementaram dentro de mim, dentro de você. Se você não tem um carro, você não tem sucesso. Se você não tem um apartamento, você não tem sucesso. E aí, como é que eu faço? Eu não tenho sucesso, então. Porque o chip que implementaram em mim, eu teria que ter essas coisas, eu não tenho. E aí você se acaba se colocando uma autoimagem de um fracassado, porque você não tem aquilo que definiram para você como sucesso. E aí, para você alcançar esse sucesso, você corre atrás dele, como se estivesse correndo atrás de uma roda gigante, de uma bola de neve, porque independente do que você alcance, você nunca dá por satisfeito. Porque se você tem um carro 1.0, você agora quer um carro 1.6. E aí você compra um carro 1.6, mas agora você quer um carro automático. Aí você compra um carro automático, agora você quer um carro elétrico. Porque agora é a onda, é carro elétrico. Aí você compra um telefone, você quer um iPhone, porque o iPhone é que tira a onda. Aí você tem um apartamento de 1 quarto, não, tem que ter 3. Porque eu quero ter um escritório. E aí você nunca se dá por satisfeito. E então, para poder alcançar aquilo que você não consegue, de repente, alcançar com seus braços, você começa, pode ser, não estou falando que é o caso, estou falando que em alguns casos, as pessoas começam a se corromper, a abandonar preceitos do cristianismo para alcançar um sucesso, que é um sucesso mundano, queridos. Quem foi que falou para você que ter um carro é que é bom? E a gente corre atrás disso como se fosse uma causa de vida. Quem foi? Quem foi que te deu essa causa de vida, esse propósito de vida, que é o ter? Ah, eu preciso de um sapato novo. Para quê? Me explica. Aí tu abre o teu armário e tem 130 pares de sapatos. Você tem quantos pés por dia? Não precisa. Calma, gente. Porque implementaram um chip na gente que sucesso é ter. Eu preciso ter, porque é aquilo que define o que eu sou. Se eu não tiver, eu não sou. E aí a gente fica correndo, rodando naquela roda, vivendo atrás de dinheiro, se rendendo para esse tipo de coisa, e quando a gente vê, para quem a gente está servindo? O efeito é tal. E a causa qual é? Nós havemos de implementar a nossa mente na causa e não no efeito. Semana passada eu falava aqui acerca de um assalto que teve aqui na Rua do Catete. Vocês ouviram eu contando essa história? Sim. Todo mundo ouviu, né? Vou contar rápido porque a Célia não estava aqui. Estava não, Beck? Vou contar rápido, ela ficou curiosa. Ela vai ficar fofocando aí, eu vou contar para ela. Escuta só, Célia, o que aconteceu? Vi um motoqueiro. Primeiro eu. Eu vim andando na Rua do Catete. Muito bem. Aí eu olhei assim, tinha um cara de laranja mexendo no celular. Aí eu falei, olha o cara dando mole, mexendo no celular. Tá doido para que venha alguém e ganhe ele, né? Já começa errado por aí, porque você deveria ter o direito de mexer o celular onde você quisesse, a hora que você quisesse, e ninguém deveria roubar seu telefone. Diz amém aí, crente, porque isso tinha que ser assim. Aí eu olhei pro cara e falei, tá o cara dando mole, eu continuei andando. Daqui a pouco eu tô ouvindo uma moto assim, cortando o giro. Aí eu olhei e falei, o que aconteceu ali, rapaz? Aí estava o motoqueiro caído no chão. O motoqueiro caiu no chão, o rapaz foi, se aproximou, pegou um monte de celular e levantou, olha quanto celular ele tem. Aí eu falei, caramba, que isso? Aí eu olhei para o outro lado, vi uma multidão correndo assim, falando, pega ele, segura ele aí que nós vamos dar um pau nele. Aí eu falei, caraca, bem feito. O cara é ladrão, olha lá. Tava roubando o celular. O que o cara tava fazendo? O cara veio de moto pela Rua do Catete, roubando todo mundo. Aí quando chegou ali, perto do Palácio do Catete, ele subiu na calçada para roubar o cara que estava dando mole. Lembra aquele que eu falei que estava dando mole? Ele subiu, pegou o celular dele. Só que ele estava sozinho. Era um ladrão autônomo, era ele trabalhando sem sócio. Aí ele foi descer da calçada. Só que a calçada tinha um paralelepípedo desse tamanho. Quando ele desceu, ele caiu. Quando ele caiu, voou o celular. Tudo que ele tinha roubado. Aí viu uma multidão falando que ia matar ele. Segura ele aí que nós vamos dar um pau nele. Aí eu falei, bem feito. E fui andando para lá. Só que no caminho que eu fui andando para lá,
eu fui pensando, por que eu pensei bem feito? Por que bem feito? Por que tem que dar um pau no cara? Mas ele é ladrão, ele é safado. Tá, mas por que tem que bater nele? Porque ele está roubando. Tá, e por que ele está roubando? Ah, porque ele é safado. Mas tá, mas vamos ficar nessa roda aqui. Por que ele é safado? Porque em algum determinado momento da vida dele, faltou Cristo entrar na história para mudar a história dele. Porque por que ele está roubando? Porque de repente ele tem fome. E por que ele tendo fome, ele se acha no direito de roubar os outros? Entenda bem que toda lacuna de questionamento que a gente vai fazendo para trás, ela vai remeter num determinado momento que você vai ver que o ato dele estar roubando é o efeito de alguma coisa que aconteceu antes. Ou uma educação mal feita, ou no final. Pode ser? Pode? Tá, no fim. Ou uma alimentação mal feita, teve alguma lacuna naquela situação. E aquilo, quando nós formos olhar, nós vamos ver que o remédio para aquilo é Cristo. Aquela situação, ela se remedia em Cristo. E no caminho, eu fui pensando, não tem que bater no cara porque ele está roubando. Assim como ele não deveria estar roubando. E assim por diante. E aí, quando eu cheguei no Largo do Machado, eu encontrei o policial, eu falei, seu polícia, aconteceu um problema ali, que o cara está roubando o celular e o povo está falando que vai dar um pau nele. Aí ele é mesmo, e aí? Eu falei, não vim te contar uma fofoca, não. Vim te falar para você ir lá resolver. Se fosse para contar uma fofoca, eu trazia um biscoito, alguma coisa. Vai lá resolver o negócio. Aí o policial, eu vou ligar aqui para o pessoal para eles irem lá resolver. Queridos, nós, como sociedade, nós estamos perdendo. Porque nós estamos perdendo conceitos, valores, nós estamos perdendo leis, nós estamos perdendo determinado tipo de situações sociais que, na verdade, o que nós estamos perdendo é Cristo. Nós estamos perdendo como igreja a possibilidade que nós temos de espalhar o amor de Cristo nessa sociedade. E se Cristo não tem sido espalhado, é porque a igreja não tem feito o trabalho dela do jeito que tem que fazer. Quando a igreja se enfraquece, a sociedade se enfraquece. Porque Cristo, ele entra na sociedade através da igreja. Cristo, ele entra na sua família através de você, através de mim. Então, tem alguma coisa que nós estamos deixando de fazer, que todos nós estamos perdendo. Porque nós estamos, por vezes, combatendo o efeito e não a causa do problema. Matar não resolve os problemas que vêm antes. E aí eu estava falando justamente disso. Eu estou fazendo aqui recapitulando praticamente a pregação anterior. Matar quem rouba não resolve o problema de roubar. Porque o roubar, ele tem uma série de vertentes que destoa naquilo. E isso, queridos, é falta de Cristo. E Cristo vem através da igreja. E a igreja vem através da sua vida. E se essas coisas estão acontecendo, é porque a igreja não está fazendo o seu papel. E a igreja não está fazendo o seu papel, e todos nós estamos perdendo, porque, entenda que é nós, não são vocês e eu estou super certo, somos nós. Olha para esse crente aí e fala, crente, a culpa é nossa. Fala para mim, Beck. A culpa é nossa, Beck. Porque nós não estamos fazendo a diferença. E aí, quando nós olhamos hoje em dia para a igreja de uma maneira geral, você conhece melhor do que eu, nós vemos igrejas abarrotadas de pessoas que não têm a vida transformada, porque elas estão sendo enganadas por um evangelho mentiroso. Mas graças a Deus que aqui o evangelho ainda é pregado. Amém. Mas quando nós almejamos a riqueza de uma maneira quase desenfreada, porque a raiz do problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É você correr atrás disso de uma maneira que você passa por cima de conceitos, valores, e de vez em quando a gente passa até por cima de Cristo. Quando nós entramos por esse tipo de caminho, nós adentramos na situação que Oséias combate no seu livro.
que é a corrupção eminente e latente e sendo colocada em prática do povo de Deus dentro da terra santa por aqueles que foram escolhidos. E aí diga para mim, misericórdia, pastor. Porque nós, se não vigiarmos, nós caímos nesse papel, queridos. Nós caímos dentro dessa situação e quando a gente vê, a gente já está envolvido nessas coisas. Quando vê, já está lá. A palavra de Deus nos adverte constantemente. Aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. E queridos, a palavra de Deus compara esse que serve ali ao mesmo tempo, o começo do livro de Oséias. Deus faz uma ordem para Oséias. Oséias, profeta de Deus. Existe uma mulher chamada Gomer, ou Gomer, como você quiser chamar. Gomer, Deus fala assim, olha, você vai casar com essa mulher, você vai ter filhos com ela, e depois ela vai se prostituir, e ela vai voltar arrependida, e você vai perdoá-la. E aí? Tem coragem ou não? Ficou estreito, não ficou? Eu não teria coragem não. Aí eu ia ficar igual o Jonas. Eu? Que isso, Deus? Tanta coisa para você me pedir. Coloque a planta dos seus pés, eu te darei como herança. Pede-me as nações, eu te darei. Comereis o melhor dessa terra. Ah, meu Deus do céu, eu tenho a marca da promessa. Então casa com a prostituta. Pera aí, o que é isso? Vamos começar assim essa história? Desse jeito? Ai, meu pai. Gomer simboliza, aquela mulher, ou Gomer, simboliza a nação de Israel, que estava completamente corrompida. Uma mulher, uma nação, uma noiva que foi concebida para ter filhos e família, mas que preferiu a prostituição. Preferiu o pecado do que o profeta. Oséias, por sua vez, simboliza o Deus a quem nós servimos, que está disposto a casar conosco, a nos dar filhos, a nos dar um chamado, a nos dar um propósito, a nos dar uma casa, algo para nós tomarmos conta. E quando nós viramos as costas para o profeta, nós nos tornamos como essa mulher. Quando nós viramos as costas para o Deus a quem nós servimos, nós ficamos como essa mulher. Duras são essas palavras. Disse certa vez os homens para Jesus. Duras são essas palavras quando Oséias compara a igreja, quando Oséias compara aqueles que dão as costas para Deus com prostitutos. Misericórdia disso, Senhor. Nos livra desse mal, meu Pai. Mas Deus, ele dá uma instrução, olha, ela vai voltar. E quando ela voltar, Oséias, você a recebe, a perdoa e casa com ela novamente. Está ficando pior essa história. Eu achei que ia melhorar, que Deus ia dar outra mulher para o homem, uma família restaurada, mas Deus falou, olha, você vai casar com ela de novo. Queridos, o que Deus está mostrando para mim e para você é como para nós seres humanos é difícil nós entendermos a cabeça de Deus. E eu vou te dar uma notícia ruim. Por mais que nós venhamos a tentar entender, a gente nunca vai alcançar os pensamentos de Deus e aquilo que Ele tem a respeito de mim, de você, acerca do amor. Porque, queridos, vou falar de mim. Se Deus me dá uma ordem dessa, eu falo, olha, mas receber de volta vai ser difícil. Ela, quando voltar, eu vou dar-lhe um bandão. Porque eu não vou receber de volta. Não vai ter como. Como é que negócio é esse, pô? Pô, todo mundo aí tá vendo o que está acontecendo. Aí quando ela voltar, eu vou dar um abraço e vou falar que está tudo bem. O que é que vão falar de mim? Eu não vou receber, não. Vou dar-lhe um bandão de frente, vou quebrar-lhe 2 dentes e 5 costelas. Não vou receber de volta, não. Como que eu vou fazer isso? Isso é Deus demonstrando para mim e para você o que Ele faz cada vez que nós retornamos arrependidos para a presença dEle. Só teve um glória.
Porque, querido, parece que de novo ninguém está entendendo. Eu tenho que falar como tem que falar. Hoje de manhã, de repente, quando você acordou, você já espraguejou alguém. Você, de repente, quando pegou o metrô de manhã, já roubou o assento da velhinha. Você já fez alguma coisa e você falou: meu Deus, me desculpa, Senhor. Aí Deus falou: vem cá que eu te recebo de novo. Como é difícil para a gente entender isso. Quando a gente lê e fala: Oséias, tu é maluco, Oséias? E aí quando a gente troca as figuras e fala assim: olha, Oséias é Deus e você é a tal da mulher, da tal da Gomer lá. Aí você fala: eu? Ah, não sou não. Como é que é isso? Aí me faz lembrar aquela passagem quando o profeta Natan vai falar com Davi, fala: Davi, se você conhecesse um homem que roubasse uma ovelhinha só, e Davi fala: eu matava ele. E aí Natan fala: esse homem era você. Ele fala: eu? Queridos, a palavra de Deus, ela fala recorrentemente de mim e de você. O problema é que quando a ficha cai, que você é... Ah, eu sou... Não, você não é Oséias, não. Nós somos a outra lá. Ah, não sou não. Pior que somos. Porque se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, o nosso coração é duro, corrompido e ruim. Tu acredita nisso? E se não fosse Jesus Cristo entrar nas nossas vidas e a graça de Deus para nos receber todo dia de volta, quando nós viramos de costa para Ele com as nossas atitudes, Israel que o diga, querido. Queridos, entenda bem que existe um convite de Deus para mim e para você. Porque apesar de todas essas situações, se você for lendo o livro de Oséias, ele vai falando o problema de Israel. Olha, Israel está assim, assado, tá ruim. Olha, os profetas de Israel tá assim, tá assado, tá pior ainda. Os reis de Israel, não tem um que presta, tá assim, tá assado, tá tudo horroroso. Mas a palavra de Deus diz através de Oséias que se eles se arrependerem e voltarem, existe um Deus que vai recebê-los novamente de volta. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você é que se nós nos arrependermos e voltarmos para Deus, Ele é poderoso para nos receber de volta com braços abertos e te colocar de novo no caminho, queridos. Sacode esse crente aí e fala: crente, tem esperança para você, querido. Amém, amém. Aquela fechada que você deu no trânsito, Deus te recebe de novo. Aquele xingamento, Deus te recebe de novo. Antigamente, bem antigamente, na época da faculdade, eu acordava com Bom Dia Rio. Era Bom Dia Rio. Se eu não me engano, começa às 6 horas da manhã. Aí eu botava a TV para me acordar às 6 horas da manhã e deixava o controle remoto longe, para eu ter que levantar para desligar. Aí 6 horas da manhã a TV ligava, chegava a moça lá: Bom dia, Rio! Mas eu xingava tanto aquela moça, mano. Coitada, ela nem sabe. Eu já acordava blasfemando a vida daquela mulher. Falava: bom dia, o quê, só sem vergonha? Vai pro teu caminho, não sei o que lá, o diabo te carrega. Pelo amor de Deus, 6 horas da manhã tá me dando bom dia e já acordava com aquele humor. Era eu que botava. Mas eu não era crente, então, né? Tem uma desculpa. Tem uma carta, um álibi. Mas, queridos, eu já acordava espraguejando aquela senhora. Já levantava da cama pecando. Eu tenho até que dar uma oferta para ela depois, porque... Pior que eu vejo ela de vez em quando na televisão e falo: caramba, eu xinguei tanto essa moça, coitada. Coitada daquela senhora. Queridos, e para mim teve solução. No dia que eu cheguei na presença de Deus falando: Senhor, me perdoa pelos meus pecados e minhas falhas, Ele me recebeu de volta. Só que eu continuei nessa terra. Eu não fui arrebatado quando eu aceitei Jesus Cristo. Eu continuei caminhando aqui. E aí que a coisa começou a ficar estreita. Aí que o negócio começou a ficar complicado, porque eu não era mais inocente. Eu agora tinha ciência e consciência que eu precisava diariamente buscar a Deus. Queridos, nós precisamos voltar para Deus. Precisamos voltar o nosso olhar para a cruz e retornarmos à prática do cristianismo genuíno.
Sabe aquelas coisas que conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a chamar de religiosidade, começaram a chamar de práticas e costumes, e que aquilo foi ficando no esquecimento? Nós precisamos voltar para esse tipo de coisa, aonde a busca pela santidade era a pauta diária nas nossas vidas, onde o perdão de Deus está disponível a todos como verdadeiramente Ele é, onde nós sabemos que nós não somos nada e que nós temos a Jesus Cristo que nos justifica, e que sem Ele nós não seremos curados e nós não teremos valores algum. Nós temos que ter consciência que além disso tudo, nós não somos melhores do que ninguém. Que nós, queridos, temos que voltar àquelas práticas singulares do cristianismo. A santidade do cristianismo, a leitura da palavra diária. E a leitura da palavra não é aquele aplicativo que você abre no celular e te dá um TOD ali todo dia de manhã, um salmo lá pré-mastigado que você lê e vai à luta. Querido, ler a palavra significa você sentar e ler, senão virar minuto de sabedoria. Lembra do minuto de sabedoria que tinha antigamente, aquele livretinho que você abria? Era quase que aquele papagaio que você sorteava uma palavra. É melhor ler signo do que ler minuto de sabedoria, porque aquilo ali você está comendo e não sabe nem o que está digerindo. Leitura da palavra consiste em você parar e ler. Sabe, advogado, quando para ler uma lei, se ele só lê a lei, ele não vai entender nada. Ele tem que entender as nuances, as entrelinhas, as entranhas daquilo, porque senão ele só lê. A leitura da palavra consiste em você verdadeiramente degustar aquilo que você está lendo. O jejum, por exemplo, é você ficar sem comer. Ah, vou fazer um jejum de Coca-Cola. Isso não é jejum, gente. Jejum é ficar sem comer. Ah, vou parar de comer chocolate em pó. Aí come diamante negro. Não tomo Todd, mas como diamante. Gente, jejum é ficar sem comer. É jejum. Aí hoje em dia, quando você fala isso, pessoal, isso é religiosidade, rapaz. Para com esse negócio. Para com essa coisa de jejum. Isso não existe mais, não. Eu vivo pela graça. Para com esse negócio de orar todo dia. Esse negócio de orar todo dia, isso é papo furado. Deus já sabe o que eu vou orar. Para que eu tenho que orar se Ele já sabe o que eu vou falar antes da palavra me chegar à boca? Queridos, vamos voltar, queridos. Vamos voltar. A gente hoje em dia, quando abre o YouTube, a gente vê pastores pregando, falando palavrão. Aí você fala, caramba, eu sou do tempo que a gente discutia se crente podia falar palavrão, né? Determinadas palavras. Hoje em dia o rapaz está pregando, falando palavrão. Antigamente a gente discutia se crente ia no Rock in Rio, né? Crente vai no Rock in Rio? Hoje em dia a gente discute se crente pode ficar bêbado. Ah, porque a Bíblia diz pode beber, mas não pode se embriagar, e assim por diante. Queridos, vamos voltar, queridos. Vamos voltar àquela prática que a gente tinha antigamente. Porque, queridos, isso não é uma opção. É uma necessidade. É necessidade para o crente ler a palavra. Porque é isso que fortalece. Amém. Se de repente você não precisa ler a palavra todo dia, porque você já é muito forte, aí tu é o brabo mesmo. Depois a gente precisa conversar, porque a gente preciso pegar uma transfusão de qualquer coisa aí, porque eu não sou brabo assim. Queridos, nós precisamos voltar, queridos. Precisamos voltar a ser aquele crente que nós éramos. Nós! E quando eu digo nós, somos nós. Amém. Sou eu, é você, é esse irmão que está aí do seu lado. Eu me lembro que tem poucos dias disso eu estava comentando com alguém que eu fiquei 1 mês e pouco preso no livro de Jonas. Eu falei, meu Deus, eu quero sair desse livro, mas eu só prego em cima desse livro, só falo desse livro. Daqui a pouco o pessoal está me chamando, sei lá, pastor baleia, qualquer coisa, porque eu só falo de Jonas o tempo todo. Aí Deus me libertou de Jonas e me trouxe 2 cajadadas. Quarta-feira passada eu pregava, dava para ouvir a mosca passando.
Ontem eu pregava de tarde, eu achei que eu ia ser linchado quando terminou o culto, que eu falei, meu Deus, dava para ouvir o respirar das pessoas. A gente, queridos, a gente quer vitória. A gente quer o derramar do Espírito Santo. A gente quer o fogo de Deus e vidas transformadas. Mas o primeiro passo para um avivamento é o arrependimento. O primeiro passo para uma transformação de vida é reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E para isso acontecer, você tem que reconhecer que você é débil, fraco e frágil e que você precisa de Jesus Cristo. Ou seja, queridos, o primeiro passo de qualquer tipo de transformação é o arrependimento e o reconhecimento. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Não é aqueles que são humilhados, é aqueles que se humilham. É aquele que se prostra na presença do Senhor. É aquele que reconhece que é pecador e que necessita de um toque do Senhor, porque senão não vai ter como. E queridos, palavra de arrependimento, não vai pensando que é fácil de ouvir, porque é difícil até de falar. Nós reconhecemos que nós estamos precisando, que nós precisamos reconhecer quem nós somos, é algo que nos fere, é algo que nos machuca. Mas você viu aqui que quem faz a ferida é o mesmo que cura, querido. Se existe ferida, quem fez a ferida é aquele que pode curar. Quando a gente cai de moto e chega no pronto-socorro, que a gente está com aquela perna toda alanhada, o cara vem com a tesoura para cortar a calça da gente. Aí você pensa, caramba, estou pagando a calça ainda. E o cara vai cortar minha calça. Não corta minha calça não, seu médico. Aí ele fala, mas você está com a perna machucada. Aí eu falo, não, mas ele não tem que cortar. Porque eu tenho que ver o ferimento para cuidar dele. Para curar o ferimento, ele precisa ser visto. Pecado perdoado é pecado confessado. E pecado confessado é aquele que você fala. E para você falar, você tem que reconhecer que é pecado e reconhecer que você... Ai, meu Deus. É tudo culpa minha. E a cura é sempre do Senhor. Não é fácil, querido. Parece muito quando o coordenador chamava o pai da gente. Olha, vem aqui buscar seu filho na escola. Aí quando teu pai chegava, o coordenador falava, conta pro teu pai o que tu fez. Aí você, ai... Pior do que apanhar vai ser contar o que eu fiz, que vergonha. Mas, queridos, quem tinha a solução era o pai da gente. Quem tem a solução para os nossos problemas é o Deus a quem nós conhecemos e prosseguimos em conhecer. E a palavra de Deus garante que quando nós entramos na presença dele, porque foi ele que nos feriu e é ele que nos vai sarar. E se ele te feriu é porque ele queria te chamar para perto para que você pudesse falar com ele, porque a cura vem dele, queridos. E a palavra de Deus diz que quando nós nos conhecemos e prosseguimos em conhecer a esse Senhor, ele vem ao nosso encontro e desce sobre nós como chuva, e chuva fora de época que rega a terra. É aquela chuva que vem e faz com que a plantação venha a florir no momento que ela não era para acontecer. A cura do Senhor, ela vem no momento sobre a sua vida, no momento que você achava que não era para acontecer. Ela vem fora de época, ela vem fora de momento, e é naquela hora que você jamais imaginava é que ela vem, te cura, te lava e te rega, queridos. Mas é preciso que nós venhamos a reconhecer e confessar para o Senhor as nossas falhas e os nossos pecados. E aí eu quero te convidar a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor fala conosco, Pai. O Senhor, Senhor Todo-Poderoso, o Senhor trabalha nas nossas vidas, Pai. O Senhor nos fere, mas o Senhor nos sara, Pai. O Senhor coloca sobre nós, Pai, um caminho de vida e um caminho de morte, Pai. O Senhor nos convida, Pai. E cabe a nós aceitar esse convite, Senhor. Cabe a nós confessarmos os nossos pecados, Pai. Eu não posso confessar o pecado do meu irmão, Pai. Só quem pode fazer isso é Ele, Pai. E só quem pode alcançar o perdão para ele é Ele mesmo, Pai.
E Deus, o que eu bem sei, Pai, é que eu estou cansado de apanhar, Senhor. Mas Deus, para que eu possa de repente parar, Pai, eu preciso reconhecer minhas falhas, minhas debilidades, para que a minha vida possa funcionar e andar para frente. Pai querido, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, sonda o coração do meu irmão, Pai. Sonda o coração da minha irmã, Pai. Deus Todo-Poderoso, que nós, Pai, possamos voltar à Tua presença, Pai. Porque, Deus, voltando à Tua presença, nós encontramos o perdão novamente, Pai. Mas cabe a nós retornarmos, Pai. Cabe a nós voltarmos à Tua presença, em nome de Jesus Cristo, é que eu te peço, Pai. E, Senhor, faz, Pai, com que essa palavra venha ecoar no coração do meu irmão, Pai. Faz com que essa palavra venha ecoar no coração da minha irmã, Pai, para que ela possa saber que ela tem um Deus que está disponível com perdão, Pai. Que ela tem um Deus que recebe como um Pai de amor, mas que Deus, que precisa haver um reconhecimento, Pai. Deus querido, Pai amado, muda a nossa sorte, Pai. Deus querido, Pai amado, muda a mente do meu irmão, Pai. Deus querido, Pai amado, muda o coração da minha irmã para que ela possa se render, Pai. E para que ela possa prosseguir em Te conhecer, Pai. Porque, Deus querido, nós queremos mudar, Pai. Mas, Deus, para nós mudarmos, Pai, nós precisamos confessar aquilo que é o objeto que não nos deixa mudar, Pai. Deus querido, nós, Pai, chamamos, Senhor, cada um nessa noite, Pai. Volte para o Senhor. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se. Perdoa a nossa iniquidade, Pai. Aceita, Pai, o que é bom de nós, Pai. E em vez de novilho, Pai, os sacrifícios que nós Te entregamos são os nossos lábios, Senhor. Deus, a Síria não vai nos salvar, Pai. Os cavalos, Pai, não vai nos salvar, Senhor. As obras das nossas mãos, Pai, não vai nos salvar, Pai. Senhor, o órfão só encontra misericórdia em Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, cura a nossa rebeldia, Senhor. Deus querido, Pai amado, que os nossos ramos voltem a se estender, Pai. E Deus, que a nossa fragrância seja como o cedro do Líbano, Pai. Deus querido, ouve as nossas orações, Pai. E Deus querido, faz com que a nossa sombra, Pai, possa ser algo que aconselhe e que aceite a muitos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões. E nos dá mais uma chance, Pai. Nos dá mais uma chance, Pai, como servo Teus, como filhos Teus e como igreja, Pai. E Deus, em nome de Jesus, nos coloca, Pai, novamente no rol dos justos, Pai. Lava-nos no sangue do Cordeiro, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.